Olá, meus lindezos e lindezas! Tudo bem com vocês, meus lindos? Bom, aqui nós vamos dar continuidade ao nosso módulo 135 e 136. Vamos falar de efeitos de sentido da sonoridade. Olha que imagem linda aqui ao lado. Imagina, né, ao som da lira. Os gregos antigos declamavam poesias ao som de instrumentos como a lira. Imagina você declamando aquela poesia maravilhosa, ao fundo aquela música bem tranquila, né? Ali te ajudando a declamar o seu poema, dando mais emoção. Nossa, gente, imagina a situação, linda demais, né? Pois bem, na Grécia Antiga, a poesia mantinha relação estreita com a música. Isso significa que um poema não era declamado sem acompanhamento musical, que poderia ocorrer em meio de instrumentos como a lira ou a flauta. Aliás, o adjetivo lírico, que caracteriza a poesia que se volta à expressão de sentimentos, deriva justamente do nome lira. No mundo moderno, a poesia se dissociou da música, ao menos se compararmos com os costumes gregos de antigamente. Entretanto, não se pode afirmar que não existe, de forma absoluta, musicalidade em um poema. Mesmo que leiamos silenciosamente, ouvindo apenas a voz de nossa mente, haverá sonoridade sugerida pelas palavras usadas, especialmente quando o poeta deliberadamente explora recursos que enfatizam esse aspecto. Quando se pensa em figuras de linguagem como a aliteração e a assonância, isso fica claro. Vamos relembrar aqui. Tanto a aliteração quanto a assonância são figuras de linguagem que lidam com a repetição sonora, e a aliteração se define pela repetição de constantes e a assonância pela repetição das vogais, ok? Contudo, há mais duas figuras que envolvem o trabalho de sonoridade: a paranomásia e a onomatopeia. Esta última, aliás, é muito provavelmente sua velha conhecida, principalmente pelas histórias em quadrinhos, em que aparece com muita frequência. Você verá, porém, que elas também podem ser empregadas em gêneros como poema, para que se intensifique a produção de sentidos. Será possível compreender isso melhor a seguir com a explicação de cada uma dessas figuras de linguagem, ou seja, mais especificamente, figuras de som. No caso da paranomásia, ela é uma figura de linguagem que é caracterizada pela utilização de palavras parônimas, ou seja, palavras com significados diferentes que escrevem e se pronunciam de forma parecida. Aí um exemplo, vamos lá. Eu vou deletar se você não dilatar a pupila. Olha, eu vou te deletar, ou seja, eu vou te entregar se você não dilatar, né, a pupila. Outra, José é um cavaleiro da fazenda, muito cavalheiro, ou seja, José, ele é um cavaleiro da fazenda e por seguinte ele é um cavalheiro. Cavalheiro como um gentleman, né, como uma pessoa gentil, e também um cavalheiro, né, por aí ser uma pessoa que tem o conhecimento de como lidar com os cavalos. Durante seu descanso, o peão jogava peão com os seus colegas. Olha, então, durante o seu descanso, durante o seu momento de lazer, o peão lá da fazenda, aquele que ajudava na colheita, aquele que ajudava a servir ali o mantimento dos animais, no momento do seu descanso, o peão, sabe o peão, o José? Então, ele jogava peão com os seus colegas, com os seus amigos. Então, temos o peão funcionário e temos o peão brinquedo, divertimento, ok? Paranomásia consiste em palavras assim que guardam entre si semelhança sonora, embora tenham sentidos diferentes, que foi o que eu acabei de dizer para vocês. Aqui
nós temos o sermão da 60ª, né? Muito, muito interessante. Vale a pena vocês lerem, vocês vão gostar, pode ter certeza. É que na verdade aqui é só um trecho dele, né, pessoal? Não tem muita coisa aqui para vocês verem, não. E a paranomásia, nesse trecho, ocorre entre palavras de passo e passos. Ainda que as pronúncias de ambos os termos sejam muito parecidas, os sentidos são bastante divergentes entre si. Enquanto passo refere-se a um palácio real, a residência oficial de um governante, por exemplo, e a palavra passos significa o ato de movimento, de mover os pés, andar, caminhar. Ou seja, enquanto alguns pregadores têm mais palácios, outros terão mais espaços percorridos. Olha só que bacana. Aí nós temos aqui a morte do Conde de Castelo Melhor. Da maior fortaleza de Mavorte, um jaspe toda a ruína encerra. O tempo fez o que não fez a guerra, o que não pôde Marte, pôde a morte. No último verso da estrofe, a paranomásia ocorre entre as palavras Marte e morte. Embora haja a semelhança na pronúncia das duas palavras, elas têm sentidos diferentes. Essas semelhanças na pronúncia proporcionam aí uma rima ao verso, conferindo-lhe também o ritmo, ok? Meus amores, aqui nós vamos falar da onomatopeia. O que é onomatopeia? É uma figura de linguagem na qual se reproduz um som por meio de fonemas. A forma adjetiva da onomatopeia, ou onomatopaico, seriam os ruídos, os gritos, som de animais, som da natureza, barulho de máquinas, o timbre da voz humana fazem parte do universo das onomatopeias. Aí nós temos também que é uma figura que, conforme já comentamos anteriormente, bastante conhecida, principalmente por quem, em algum momento da vida, pôde ler uma história em quadrinhos. Ela é definida pela tentativa de reprodução de sons. Veja, aqui nós temos a tirinha. Diz oi pra moça, Ivo. Ah, oi, bom dia. Ah, ele me desejou bom dia. Vocês não têm vergonha? Fora daqui! Esqueci que vampiros morrem à luz do dia. Próxima vez é melhor você só dizer oi. Veja, a fala do segundo quadro dessa tirinha apresenta a seguinte expressão. Ela representa o som da indignação da personagem, né? É, portanto, uma onomatopeia. Por meio dela, é possível identificar que a vampira não recebeu bem a fala de Ivo, que desejou um bom dia a ela. Aí nós temos aqui o au, que é o latido, né? Que é alguns sons aqui de onomatopeia. Temos o ha, que é uma risada, o cof, tosse, o tic-tac, que é o relógio, toque, batida da porta, e o tibum, queda na água, ok? Então, aqui alguns exemplos de onomatopeias, tá bom, meus amores? E, entretanto, não é apenas nas histórias em quadrinhos que as onomatopeias estão presentes. Leia o poema Ode Triunfal, de Álvaro Campos, ok? Ó rodas, ó engrenagens, aí vai eterno, forte espasmo retido dos maquinismos em fúria fora de dentro de mim, por todos os meus nervos dessecados fora, ou fora, por todas as papilas fora de tudo com que sinto, ou fora de tudo do que sinto, ok? Então aqui está, meus lindos, mais também um trecho falando-se de onomatopeia, tá bom? E eu deixo para vocês a lição desse módulo 135 e 136 no Vindimo para vocês. Um beijo grande e fiquem com Deus.